Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado este convite e nos ajudar a reconstruir a memória e a história da Ruda. Vamos ver se eu sou a pessoa certa para realmente ajudar. É com certeza porque são algumas das pessoas que de facto que são umas jovens com estas profícuas idades. A senhora Dona Leonete não se vai importar que eu diga que é uma linda senhora de 84 anos. Muito obrigada. E que eu conheço há muitos anos e que tenho como uma referência, enquanto menina, sempre de uma senhora muito elegante, de uma senhora muito bonita, não é nada exagero, de uma senhora muito elegante, uma senhora muito bonita, uma senhora com porte. E depois muito feliz também. Pronto, e era mesmo isso que eu gostava que partilhasse connosco. Nasceu em Arruda. Nasci em Arruda, no Casal do Barreiro. Casal do Barreiro. Que ainda hoje é um casal onde está lá um dos meus tios, que era o casal do meu avô, que quando casava um filho ia para lá morar. Creio que nasci lá. Um ano depois os meus pais foram para Sacavém, para lá um estabelecimento. Que estabelecimento? Era uma taberna, que não havia cafés nessa altura, e o coisa de sapataria também. Pronto. Muito bem, que cheiro. E aquilo era na Baixa de Sacavém, Sacavém de Baixo era assim. Rua de São José, não? Não sei, não era, aquilo era um lado. Sim. Era junto ao quartel. O quartel havia ali perto. Sim, sim, sim. E depois era muito interessante porque eu cresci a ver passar os aviões e aquelas coisas todas. Lembro-me de um ciclone, lembro-me de estar ali em casa e a ver cair as fugas. Quer dizer, aquela recordação que ainda tenho. Ia muitas vezes a Lisboa, para mim os comboios e as caminhonetes em Lisboa era bom, eu gostava. Nessa altura que os pais vão viver para Sacavém, a menina tem que idade? Eu já tinha um ano, depois de fazer um ano, meus pais portanto estiveram ali no casal só um ano e foram para lá. E aos 5 viemos para a Arruda. E a partir dos 5 a minha vida foi cá em Arruda. Mas vinha cá muita vez, a casa dos meus avós. E o mais interessante era as recordações que eu tenho quando cá chegavam rapazes e raparigas, pequenos como eu, e até alguns adultos, passavam um avião, vinha tudo para a rua, ui, um avião e não sei o quê. Eu não ligava importância nenhuma àquilo que eu vivia. Porque era o seu dia-a-dia. Que engraçado. Essa era uma recordação engraçada que eu tenho de Sacavém. Mas faz então a escola cá? Sim. Faz cá a escola toda? A escola toda com a Dona Alcira, que era um casal que vivia cá já em Arruda há uns anos, ali no Paço, que é hoje a junta de freguesia. Fiz a primeira, a quarta, a segunda, a terceira e a quarta. Eram meninas e rapazes? Não. Eram só meninas? Não. As meninas era ali que funcionava a escola das meninas. Depois havia outra no Adro, que é hoje no Salão Paroquial, no primeiro andar. Que era a escola das meninas também. Pois, porque aquilo era assim, primeiro ano, o terceiro, depois o segundo e o quarto. E depois mudavam, não mudavam as professoras, mudavam eram os alunos. Ali embaixo, onde é hoje os armazéns, era a escola dos rapazes. Que engraçado, que engraçado. E eu estive sempre ali, tenho umas boas recordações daquilo. O Sr. Manuel, que era o marido da professora, tinha colmeias, de vez em quando andávamos a fugir das abelhas. E onde é que ele tinha as colmeias? Ao cimo, está a ver a junta de freguesia, sim. Lá ao cimo, que tem aquele muro que dá para a linha Valente. Sim. Está lá, era ali que ele tinha as colmeias. Que engraçado. E nós divertíamos quando ele vestia aquele... Lembra-se das suas colegas da escola? São ainda algumas das suas relações? É engraçado. Acho que já morreu tudo. Já morreram todas. Pois, não lembro assim, pessoas que andassem comigo da escola, quase não lembro nada já. Que estejam vivas? Não, até porque na quarta classe éramos 3. Só 3 meninas. E depois da quarta classe o que é que fez? Depois da quarta classe a minha professora queria que eu continuasse lá, porque naquela altura, claro, nem os meus pais tinham muitas possibilidades e também não havia maneira de ir para Vila Franca todos os dias. E não foi logo nessa época não havia transportes. Era mais tarde, para depois ir para a escola e assim, já foi mais tarde, uns anos mais tarde, é que isso aconteceu.
E então era a minha professora queria que eu lá ficasse, porque eu era muito inteligente, dizia ela, e tinha que me preparar que um dia seria professoras, que nessa altura arranjavam professoras, não é? Como é que era? As regentes, exatamente. Mas o meu pai achou que eu devia trabalhar. E então, que idade é que tinha? Quando acaba a 4ª classe? Tinha 11, porque 11 eu entrei anos. Com 7. Sim. Não. Mas depois, eu adorava cozer. E a minha mãe era amiga de uma modista, que era a afilhada da Dona Sara Lisboa, que era uma senhora que realmente marcou uma época ali na Cojeira, não é? E eu ia para lá, até que fiquei lá também, assim, porque eu adorava fazer tudo. Tudo. Nem que fosse apanhar alfinetes do chão, estava ali. Mas o meu pai comprou uma máquina da juntadeira, porque sabe, o meu pai fazia os célulos botins para os lavradores. Que engraçado. Como é que chamava o seu pai? Malaquias. E a mãe? José dos Santos, Esther. E o meu pai fazia aquilo. Quando vêm de Sacavém para a Ruda, vão morar para onde? Deixa-me ver. Ali na Cojeira também. Sim. Ali onde é hoje a casa do Jorge... O Jorge Hipólito? Não, o Jorge... O Paulo. Sim, o Paulo Mendonça. O jurista? Não, filho. Não sei, pera lá. O Jorge da Cunha, o provedor. Exatamente. Sim, o Jorge, sim. E depois, entretanto, eu tinha um tio-avô que morava na Parreirinha, que é uma casa que ainda lá está, ao fundo da rua de Santo António, tem uma varanda. E tinha uma parreira e não sei o quê. O meu tio era solteiro, vivia ali sozinho, convidou a minha mãe para ir morar para lá. E então passei a minha juventude ali naquela casa. Que engraçado. Teve irmãos? Nunca. Nunca, filha única? E o meu pai também não. Eram filhos únicos. Pois, por isso é que nós adiantamos depois a prole e a descendência. Mas dizia que o pai fazia botas dos botins dos lavradores. Pois, através aqui dos senhores aqui do Morgado, não é? Aquela gente toda lá da Lesíria e não sei o quê, o meu pai é que fazia as botas, porque os moços daqui tinham pouco dinheiro para mandar fazer uns botins daqueles. Pois. Fazia. E eu então, o meu pai resolveu comprar a máquina para eu cozer os botins e outras coisas que aparecessem. E a minha ganhava os dinheiro. Aos 12 anos eu comecei a trabalhar assim. E ganhei dinheiro ainda. Porque aos 12 anos trabalhava-se muito. Então, e eu gostava. E depois faz isso durante quanto tempo? Até me casar. Então, e quando é que conhece o seu grande amor da sua vida? Bem, o amor da minha vida tinha eu 14 anos. Fomos a um bar, estávamos num bar, porque ele vinha cá com frequência, não é? Ele era de onde? Ele foi criado aqui em Arruda. Sim. Ali na casa onde nós moramos hoje. Sim. Não é? Tinha cá família. A tia que o criou. Mas ele nasceu aonde, o Sr. José Alberto? Nasceu aqui nesta casa do Lino, está a ver onde é? Sim. Ele nasce em Arruda também. Não, ele nasceu que a minha sogra casou muito nova e teve ali, ela morava no 2º andar e a madrinha no 1º, ali. E ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1930 e o João José, o Armando Zé, irmão do Mário Gonzaga, nasceu nessa mesma noite do outro lado da rua. Eram os dois da mesma idade. A minha sogra, entretanto, ficou viva muito cedo, o meu sogro morreu muito cedo, e a tia criou o filho. Portanto, ele foi sempre o menino mimado da tia. Tinha uma loucura, a tia não tinha filhos, e era um menino. Portanto, aos 19 anos... Também filho único? Sim. Filho único. Sim. Ele, entretanto, aos 19 anos, encontramos num bairro, não é? Eu vi ele. Ele com 19 e a menina com 14. Num baile cá em Arruda? Sim. Onde é que eram os bailes cá em Arruda? Onde é que vocês frequentavam os bailes cá em Arruda? Principalmente ali no Grêmio. Eram uns bailes muito bonitos. Tínhamos uma... Que era onde é hoje a carpintaria, onde era a carpintaria do Sr. Zé Manel. Eu tinha uma entrada fabulosa com os azulejos, os painéis de azulejos lindos, damas antigas e assim, ainda me lembro disso. Ainda me lembro de lá ver carruagens que ainda não havia ao Grêmio, naturalmente, nessa altura. Isto é já uma memória de criança que eu já não sei quando é que começou
quando é que se instalou lá o Grêmio, não é? Exato. Não tenho a certeza. E depois disso... O Grêmio que funcionava como um Grêmio da lavoura, Não, da agrícola, não. Era um Grêmio então de tertúlia. Exatamente, um Grêmio de festas. De festa. Porque depois é que começou, quando veio para ali o clube, passou a ser clube. Exato. Porque até aí era sempre... Portanto, era um Grêmio de encontros sociais. Exatamente. Era o Grêmio, também em Cabo Verde, por exemplo, o clube lá era o Grêmio. Exato. E havia muitos, depois deixou de haver, começou a haver clubes. E havia alguma periodicidade desses bailes ou era em épocas festivas? Sim, sempre. Era assim, Natal, sim, também, Natal, Ano Novo e Páscoa. Natal e Carnaval. O Carnaval era aos 3 dias. E depois havia... Conforme fazia-se a noite azul, a noite cor-de-rosa, que era andar com coisinhas azuis ou fatos azuis. Aquilo era aberto a toda a gente? Sócios. Aos sócios. As pessoas tinham que ser sócios. Mas eu acho que aparecia ali tantos rapazes de Vila Franca e olhando e assim. Deviam ser alguns convidados. Não, ou então pagavam a entrada, eu não sei, isso não sei. Sei que os meus tios chegaram a ser... diretores daquilo. Fazer parte da direção. Sim. E pronto, aquilo corria muito bem. Uma sala para o bilhar, outra sala para os outros jogos, o bar. E então a menina conhece o seu marido. E depois havia também o bar ali no celeiro do Morgado, também ali na Rua do Barreiro, também faziam ali bailes. Depois, mais tarde, os bombeiros também começaram a fazer bailes no próprio quartel. E deixa-me ver onde é que faziam mais, já não me lembro, mas acho que era por aí. No celeiro do Morgado, ali na Rua do Barreiro, também faziam bailes. E lembra-se se era em alguma altura específica? Eu lembro-me principalmente do primeiro baile das Chitas, que foi lá. E era organizado por quem? Era pela própria família ou não? Não. Aquilo era lá, não sei, não sei quem foi. Eu lembro-me que nesse primeiro bar, uma das juristas, vamos lá, do bar, foi aqui a Dona Rita, que era a mulher do Lino, que tinha aqui a loja. Mas não sei, francamente não sei quem é que organizou. Que engraçado. Fazia-se ali cinema também. Nesse celeiro, que engraçado. Porque nós tínhamos um teatro amoroso, que entretanto acabou. Por trás da junta, onde é hoje a junta, não é? Foi uma pena. A menina chegou a participar em alguma peça? Comecei, mas depois era muito envergonhada, não fui. Não fui. Mas cheguei a ir lá a uns ensaios a outros, que era uma senhora aqui dos Correios, uma Dona Vitória, uma mulher lindíssima, e tinha muito jeito. Ensaiou as meninas e meninos, e fizeram uma peça de teatro muito gira. Convidou-me, eu ainda fui, mas eu não era capaz. Tinha muita vergonha, não fui. Aquilo acho que era uma sala muito interessante. Muito interessante. Era, linda, não era? Linda. Pagava-se entrada ou era... Sim. Pagava-se entrada. Mas aquilo tinha, por exemplo, as cadeiras eram em madeira normais, não é assim coisa, mas depois tinha os falteiros, como lhe chamavam, que era em madeira, mas era com buraquinhos e os braços eram de ferro trabalhado e assim. Depois tinha uma divisória para a geral, que era uma geral como outra, parecia a Praça Torres, não é? Aquele tipo de bancos. E depois tinha um palco, tudo muito em ponto pequeno, por baixo do palco os camarins. Que bem, foi uma pena ter acabado aquilo, palavra de honra, porque depois fizeram o clube, não é? E aquilo é que era grande e assim, e o clube nunca se prestou nem a teatros, nem a concertos, nem nada, nem a cinema. Pois, só mais tarde. Tinha sempre um som, mas tinha sempre um som que... Pois. E aquele, punha uma máquina lá na geral, a gente ouviu, mas vi lá bons filmes. E vieram cá muitos artistas ali. A esse teatro? Sim. Vieram? Lembra-se assim de algum assim conhecido? Não, até artistas de circo chegaram a estar lá quando eu estava na escola, lembro-me. Mas lembro-me numa época, eu não me lembro do nome da cancionetista, mas lembro-me naquela época que começou o Zé Aperta o Laço, que é uma canção que ainda hoje alguns cantam, não é? É verdade. E ele... E era essa rapariga que lançou essa coisa, esteve ali a cantar. Lembro-me disso, mas do resto também já não me lembro mais, não é? Que engraçado. Mas diz que então conheceu o marido, futuro marido, quando tinha 14 anos. 14 anos. E ele começou a andar atrás de mim, não é? Assim, passava lá, o meu marido cantava muito bem e fazia serenata. Era bonito. Ele era muito bonito. Para mim era lindo.
Era muito linda, tinha um cabelo muito bonito, era muito loiro, de olhos muito esbradeados, né? Muito alto, muito elegante, vestia sempre muito bem, era muito delicado, uma pessoa muito... Um cavalheiro. Um cavalheiro, sim. Nessa altura, com 19 anos, o que é que ele fazia? Ele, nessa altura, ele tinha estudado, mas entretanto depois não continuou. E depois esteve a trabalhar quando se fez a Ponte de Carmona. Em Vila Franca? Ele esteve aí a trabalhar com o Vaz Guedes nos escritórios. E depois, na época, andava depois atrás de mim, havia outra... Bem, eu tinha mais pretendentes, claro. E elas até dançavam e não sei o quê. Com ele nunca mais dancei. Porque desde que ele começou a andar lá, a passar à rua e não sei o quê, eu não quis mais nada com ele. Era assim mesmo, eu não queria. Porque o meu pai dizia-me sempre: se começares a namorar antes dos 18 anos, olha, depois não vais sair nem tens a liberdade que tens agora. Porque tu tens que ter 18 anos para teres cabecinha para saber o que é que fazes. Portanto, e eu era assim, gostava muito de cumprir. E então... Mas também gostava de se divertir e então Sim, não queria logo ficar com compromisso. O meu pai levava-me ao cinema, às vezes a minha mãe não me deixava ir ao cinema e eu ia-me deitar-me triste e o meu pai chegava à casa: então onde é que está ali? Já está a dormir, queria ir ao cinema, mas eu disse: bem, ele ia ter comigo, anda, vai vestir que eu levo-te ao cinema. Meu pai fazia-me isso. Eu gostava imenso de cinema e era capaz de trocar um cinema por um baile. Trocava o baile por cinema, pronto, é assim. E porque depois, também, já depois de estar em Arruda, e até mesmo em Sacavém, eu passei muito tempo em Lisboa com uma tia que lá tinha, que era solteira também, morava lá, e ela habituou-me, levava-me aos teatros e tudo. E eu, de pequenina, habituei-me a ir ao teatro, ao cinema, aquilo tudo, de maneira que era uma paixão que eu tinha. Corria naquela Rua da República a tocar às campainhas, lembro-me disso. Mas na Rua da República, cá em Arruda? Não, em Lisboa. Em Lisboa? A tocar às campainhas? É, e a minha tia não queria que eu tocasse às campainhas, ia para a placa central, porque antes tinha uma placa central com árvores e aquilo tudo. E eu ia na placa central, não tinha campainhas, corria e atravessava as ruas e tudo, e era aos sinaleiros assim com cuidado, mas também havia tão poucos carros. Comparado com as... Tenho boas recordações desse tempo, fui muito feliz na infância, fui muito feliz. Que bom. Então, e conte-nos então o seu namoro e o seu casamento. Bem, o meu namoro depois foi assim. Tinha mais outra pessoa que também andava na mesma coisa, até andavam juntos às vezes a passar lá na rua e não sei o quê. Cada ruda. E entretanto, o Zé Alberto foi para o Algarve trabalhar na barragem de Sines. E claro, naquele tempo o Algarve era muito longe, não é? Ele ficou lá muito tempo. E raramente cá vinha acima, eu deixei de o ver, porque ele andou muito tempo atrás, muito tempo a passar lá na Rua de Santo António. Assim, mas nunca dizia nada. Não mandava-me recados, por exemplo, quem me fazia o recado era o irmão do Oscar, o Eurico. Sim. Olha, vai dançar com o Zé Alberto, que ele pediu para dançar. Eu não quero. Porque eu sabia que ele queria namorar, mas não queria namoro. Eu não queria. E, entretanto, eu fiz 18 anos, e porque os anos passam, não é? Claro. Portanto, eu fiz 18 anos e... Esse tempo todo a menina está a trabalhar então com o seu pai em casa, só que fazia costura também? Não, fazia os meus vestidos. Era isso que eu ia perguntar, a menina devia ir para os bailes toda boneca, com roupinha feita por si. Fazia os meus vestidos. Eu com 12 anos fiz o meu primeiro vestido, que essa senhora, que era tia do Zeca dos Seguros, sim. me cortava os vestidos, e depois ia para a casa da minha avó, que tinha uma máquina, a minha mãe não sabia, e eu ia fazer o vestido. E depois era assim, naturalmente vestia o vestido mais de 100 vezes para ver se ficava bem, porque enquanto aquilo não assentasse bem eu não desistia. E depois era assim, engraçado, que era a Noceta, que era a talmudista, a nossa amiga, sabia que era eu que fazia, não é? Mas depois as vizinhas era assim, as vizinhas da minha mãe diziam que a Noceta é que fazia os vestidos. E lá em cima, quem não me conhecesse, ele dizia que era a outra cá em baixo é que me fazia os vestidos, eu não... Nunca se desmanchava e era Não, as pessoas é que achavam que eu não... que não tinha habilidade, pois. E então era sempre assim.
E depois havia assim umas meninas que faziam, anda sempre muito bem vestida, não sei o quê, mas também usa boas cintas. Oh filha, eu nunca tinha vestido cintas, mas pronto, era assim que pensavam, que era que eu fazia essas coisas. Porque era muito elegante. Não sei se era muito elegante, eu tinha, até aos 16 anos eu pensei que nem podia andar aí na rua principal porque achava que eu não era, que era feia e que as pessoas não gostavam de me ver. Porque às vezes as pessoas diziam assim, olha ela tão fina, não sei o quê, eu achava que estavam a brincar. E o meu pai dizia-me assim, tens cada olho, parece um repolho. E eu achava que eu devia ter os olhos muito feios. Mas não era, era porque eram grandes e bonitos. Ai, pois era, olha, foi... E depois o marido vai para o Algarve. Bem, depois ele foi para o Algarve. E eu, entretanto, comecei a namorar o outro. Ah, sou malandra. Comecei a namorar o outro. Nada aconteceu, nada Isso coisa acontecesse, nenhuma. Não, mas nada. Pronto, com o outro não desistiu, aqueles anos todos nunca desistiu e não sei o quê, mas entretanto o outro tinha outra namorada e não sei o quê, e com isso eu não alinhei nessas coisas, não é? Naquela meias não era comigo, e acabei com isso, precisamente na altura em que o Zé Alberto volta à Ruda. Tinha que ser, era o destino. E o mais engraçado, nessa altura, eu lembro-se da Maria Ricardina ali no café. Sim, do Albino, sim, filha do Sr. Albino. Maria Ricardina dizia assim, ui, agora. Chegou a margarina super fina, naquela altura era a publicidade. E agora a margarina super fina era o Zé Alberto. E então, como ela já sabia que ele tinha andado atrás de mim, e eu já tinha acabado com o outro, agora é que aquilo já estava mesmo acabado de vez. E então, acabou mesmo. Acabou e... mas o outro não desistiu. Era escrever cartas lá para casa, ameaçar-me de morte e fazer uma série de coisas. Mas eu nunca liguei a isso. E depois, olha, namoramos só 15 meses. A menina nessa altura tinha 18 anos. Nessa altura já tinha 19. 19. Então casou com 20. Com 20. Que engraçado. Fiz os 20 em agosto e casei em dezembro. Casaram em Arruda? Não, na Igreja de São João de Deus, porque o meu pai nunca me quis batizar. Em Lisboa? É assim, o meu pai nunca me quis batizar. Porque o meu pai, graças a Deus, quando depois ficou doente, só falava era Nossa Senhora e não sei o quê, mas antes não era aquilo. Até porque viveu, a mocidade dele foi vivida naquela coisa da República e não sei o quê, tudo quanto aos padres, não é? Sabia aquela. Mas o meu pai não, graças a Deus, depois, porque ele tinha sido batizado e fez comunhões e tudo. Só que depois, enquanto... Mas o pai tirando... O meu pai. Sim, mas tirando aquela altura que eles foram viver para Sacavém, quando se estabeleceram, eles tiveram em Arruda sempre. Sim. Sim. O meu pai nasceu em Sabucos, mas veio muito jovem cá para a Arruda. Portanto, assim, e ele falava muito dessas convulsões que existiram aqui entre os republicanos e os monárquicos, sentiu-se um bocadinho. Sim. Tem noção eu não me lembro, sei que o meu pai era aquela coisa, né, com todos contra o governo. Ele era republicano, ele era pela República. Sim. E contra o governo também, desde depois do Salazar, aquilo era uma coisa... Bem, eu sei que depois eu já me perdi. Quando ele nunca a batizou e depois quando ficou doente... Exato. Nunca quis batizar, não fui à catequese porque a minha mãe dizia não, porque o pai depois zanga assim, não sei o quê. A minha mãe gostava de que fizesse tudo para que ele não ficasse aborrecido e não sei o quê. Mas eu, quando fiz 18 anos, fui ter com a minha tia, que era muito religiosa, em Lisboa. Mas até lá eu rezava, eu tinha livros de missa e tudo em casa, que a minha tia me arranjava, que eu pedia. Eu é que lhe pedia, não era ela que me impingia, claro. Mas já não é nada. E eu fui ter com a minha tia e disse, eu quero me batizar. Quando fiz 18 anos era maior. Então preparei-me, fui para Lisboa, passar os dias com a minha tia, porque já era costumeiro, e fui batizada na Igreja de São João de Deus. E depois passei a ir todos os domingos à missa. E aqui, em Arruda. Primeiro dia que eu pego no livro de missa e no meu véu, que na altura tínhamos papel, não é? E o meu pai diz assim, quando é que vais?
Eu disse, vou à missa. À missa? Eu assim, sim, pai. É assim, eu fiz 18 anos e já me batizei. Disse assim ao meu pai, porque eu era assim muito atrevidota nestas coisas, eu não tinha medo assim de falar daquilo que eu pensava mesmo. E então, isso, o pai foi batizado, fez comunhão e depois aquilo que os seus pais lhe deram desistiu de tudo. E eu agora, é assim que eu penso. E é pronto. E fui. E depois passei a ir a frequentar. Lembra-se do padre, qual era o padre nessa altura? Era, quando começou a ir à missa aqui na igreja? nessa altura era ainda o padre Zé Lopes e depois o padre Babo. Foi sempre São as suas referências da sua juventude. Sim, porque era o padre Zé Lopes, já muito velhinho. Sim. Assim, depois vinha o padre Babo, com aquele ar dele, marinha, todo fardado de branco e assim, tá, passar para a igreja assim e tal. Quando ele veio para cá já não é uma pessoa muito nova, pois não, o padre Babo? Era. Ainda era? Era. Que idade? Estava na manhã, não faço ideia, mas ele devia ser muito novo. Era? Eu acho que sim, porque quando o padre veio para cá, vem 18 anos. Quando muito, sei lá, tivesse uns 30 ou 30 e tal. Era? Eu não faço ideia, mas eu acho que devia ser essa idade. E ele era um bocadinho mais velho que o meu marido. Por isso é que eu digo. Pois, sim. Ele era um bocadinho, depois o meu marido também ia muito lá à igreja, até colaborava muito com o padre Babo e assim, lá nas coisas que fazia. E pronto, e depois passei a... Então, batizou-se e depois casam... depois quando me casei, quis ir casar à mesma igreja. À mesma igreja onde tinha sido batizada. Foi só por isso. Fomos morar para Vila Franca. Quem a convidou para o seu casamento? A minha professora. Que engraçado. E o marido. E os pais? Sim. E os pais? E fizeram um copo d'água? Fizeram uma festa de casamento? Sim, um copo d'água numa pastelaria ali perto de São João de Deus. Era ali, não me lembro já qual era a pastelaria, mas sei que foi ali que se fez o copo d'água. E depois não houve lua de mel, porque a gente tinha pressa de casar, não era por causa de ir para a lua de mel, que nessa altura não havia esta coisa que há agora, temos que ter tudo, ou outra coisa. Fui morar com a minha sogra, entretanto depois engravidei, a minha sogra era uma pessoa também muito independente e muito não sei o quê, e o meu marido às vezes diz assim, nós temos que arranjar casa. Depois vem o bebê, depois ela começa a dizer que o bebê chora e ela não pode dormir, a minha sogra trabalhava nos Correios, e aquilo era... Eu trabalhava à noite, sabe? Porque ela era telefonista. Sim. Eu trabalhava de noite muitas vezes. Depois precisava ter o dia todo para dormir. Claro, para descansar. E então ele foi falar com a mãe e disse, mãe, tu não fiques aborrecida, mas nós vamos... O meu marido foi sempre muito diplomata. Diplomata. Eu disse, não fiques aborrecida, mas depois vem o bebê, assim, a minha sogra achou bem, ficou com pena porque nós pagávamos metade da renda, está a ver? Mas de qualquer maneira que achava bem. Pronto, nasceu E vieram morar para a Arruda nessa altura? Não. Morámos em Vila Franca. Arranjaram uma casa, mas continuou a ser em Vila Franca. Sim, morámos em Vila Franca, nas primeiras casas que fizeram perto da ponte, na rua, naquela rua... a direita, chamada a Rua Direita, que era atrás da praia, agora que do mercado. Sim. Não, sim. Depois morei no mercado, que era a minha sogra, morava aí. A minha sogra, entretanto, foi para a Ericeira e depois fomos para lá, para essa casa ao pé do mercado. Morámos lá também um tempo. O José Alberto, entretanto, foi trabalhar para o Jamor, uma obra ali perto do Rio, não sei se era obras no Rio, tenho a impressão que sim. No Jamor, e era muito longe da... Ele sempre esteve muito ligado a essas obras da hidráulica, não foi? Sempre. Esteve sempre ligado a essas obras da hidráulica. Pois. Da hidráulica e estradas. Esteve a trabalhar também na ponte, naquele viaduto ali em Vila Franca. Em Vila Franca não, em Ilhandra. Quando se fez esta autoestrada, ele esteve ali, porque ele trabalhava depois para o Vasquedes. Quando nos casámos, estava a trabalhar na Companhia das Lesírias, lá para o campo. Também lá naquelas coisas que eram nos diques e nas coisas que eram precisas. Das represas e dos sistemas de irrigação, com certeza, sim. Mas depois veio trabalhar ali para a coisa. Trabalhou aqui com o marido da Maria José, que era o porta-mira. Sabe o que é o porta-mira? Andar com os aparelhos e assim. E eu achava graça que aparecia lá o Grilo, vamos cá, que era o nome dele,
com a tralha toda aquele coisa, porque ele era o porta-mira das coisas que ele trabalhava. Trabalhou com ele. E penso que teve também muito boas recordações dele. Aliás, não conheço ninguém que não tivesse boas recordações dele, desde que convivesse com ele. Foi Quantos filhos nascem em Vila Franca? Em Vila Franca foi o Zé. Só o Zé, só o mais velho. O mais velho. Depois mudam para a Ruda quando? Não, nós não viemos para a Ruda. Depois de Vila Franca foi para Cabo Verde. Vocês vão diretamente... O Zé tinha 3 anos quando o pai foi. Ele esteve lá 8 meses. Um inferno para mim, foi uma coisa diabólica. O pai todos os dias ia à minha mãe: mas quando é que esta rapariga vai para Cabo Verde? Isto ela não pode viver assim. Eu passava as noites a chorar. Uma tristeza. E o que é que a menina fazia nessa altura? Nessa altura já não está empregada, está a tomar conta do seu filho, sim. Não, estava mesmo com o miúdo e assim, nunca mais peguei na máquina nessa coisa, não. Eu também não gostava muito daquele trabalho. Fazia porque o meu pai gostava, eu gostava mesmo, fazia o enxoval do meu filho todo, fazia roupinhas para ele, eu nunca estava parado. Os cortinados disto, cortinados daquilo, sempre gostei muito de fazer depois também as roupinhas de lã, quando chegava o inverno, então é muito bom. Depois, 8 meses depois, fui ter com ele, ficou cá o meu filho, porque a minha mãe ficava sozinha. Eu passei aqueles 8 meses, a maior parte do tempo com a minha mãe, aqui em Arruda. Pronto, não estava lá sozinha em Vila Franca, ia às vezes para cá a casa, mas estava mais tempo aqui. E depois, ao fim desses 8 meses, fui ter com ele, deixei cá o menino para a minha mãe não ficar só. O pai já tinha morrido então? Não, mas a minha mãe tinha uma coisa para o Zé e aquilo, e eu achei que devia, porque ela depois ficava triste, ia eu, ia ele e não sei o quê, já ela tinha passado um bocado com a minha ausência também, não é? Que as mães nesse tempo casavam todas as coisas quando os filhos se casavam, não é? Faltava-lhes aquele alimento lá em casa e era difícil. O que é certo é que depois, em Cabo Verde, engravidei quase logo a seguir e nasceu lá o Paulo. Que engraçado. Nasceu lá. E depois é que foi pior. O Paulo nasceu e aí começou a minha choradeira. Foi quando eu comecei a sentir mais falta do Zé. Porque enquanto estava grávida, vinha o menino, ia fazendo as roupinhas e as coisinhas e não sei o quê. O menino nasceu, que falta, agora o outro que não estava cá e não sei o quê. Ao fim de 4 meses, o Zé Alberto comprou uma viagem para vir aqui, para vir buscar o Zé. E então vim buscar o outro para lá. Para Cabo Verde. Quanto tempo é que vocês ficaram em Cabo Verde? Durante 15 anos. Foi sempre em Cabo Verde que tiveram. Sim. Em que ilha? Tivemos primeiro na Ilha de Santo Antão. Tivemos no lado de Porto Novo e também na Ponta do Sol, que é no outro extremo da ilha. Depois mudámos para a Ilha do Fogo. Tivemos 2 anos na Ilha do Fogo. E depois mudámos para a Ilha de Santiago, que é na cidade da Praia. Tivemos aí. Mas aí não tivemos muito tempo. Tivemos mais tempo na Ilha do Fogo, 2 anos e tal. Depois viemos para São Vicente e aí assim é que tivemos mais anos. Gostou dessa experiência? Muito. Gostou? Desses 15 anos que esteve? Acabou por então lá ter todos... Só não nasceu o Bruno, porque entretanto o meu marido tinha adoecido, teve que vir para se tratar cá. E depois quando é que voltam para Portugal? De vez? De vez foi após o 25 de Abril. 74? Chegámos cá 74 ou 75. Acho que foi 75, no dia 3 de agosto. Viemos de avião. A Maria depois veio no dia 18, porque veio com a bagagem. Veio de barco para trazer a nossa bagagem. Que idade é que a Maria tem nessa altura? 14. 14 anos? A Maria foi para a nossa casa, acho que sim, porque a Maria foi para a nossa casa, tinha 9. Ela já estava há 11 anos e não queria lá ficar, claro, queria vir connosco. E ela agora tem 58, parece. É da idade do Paulo, um bocadinho mais velha. Que engraçado. Casou na vossa casa e foi mãe na vossa casa. Sim.
Pois, ela quando se casou, quando se juntou com o Domingos, eu estava lá em casa. Exato. E aliás, tem sido sempre uma companheira, sempre. Continua, não é? Doente. Ela agora está muito doente. Então, e quando vem para a Arruda, nessa altura, o marido, presumo que tenha continuado a trabalhar na área dele? Não, o Zé Alberto veio e, como funcionário de Estado, estava, pronto, vinha para procurar depois ver para onde é que era destacado. E depois ele pensou muito e pensou que uma família tão grande, isto se nos mandam para o norte ou para o sul e nós queríamos assentar a Arraiais em Arruda, tanto assim que já tínhamos pedido a nossa casa ao rendeiro que lá estava, que levou imenso tempo a entregarmos a casa, mas nós não podíamos alugar a casa porque senão perdíamos o direito a ela. Depois, entretanto, aquela coisa de despejo também... As ordens de despejo. As ordens de despejo também ficaram fora de questão por causa daquela história do 25 de Abril e aquilo tudo. A casa é aquela onde vivem agora. Sim. E depois, mais tarde, vivemos numa casa aqui embaixo que era do meu pai, o rendeiro saiu, fomos para lá nós, e depois mudámos lá para cima, para a casa, quando se fez as obras e assim. Entretanto, depois pus o pronto a vestir, seguimos a nossa vida. E o Zé Alberto resolveu reformar-se com aqueles anos de serviço que tinha, e foi convidado por uns engenheiros que ele já conhecia para trabalhar na Salmec. Foi para a Salmec e nunca mais saiu de lá, até se reformar. Que engraçado. O último trabalho que ele teve já reformado foi na Expo. Na própria requalificação do espaço e na exposição. Quando começou aquilo. Sim. Ele só saiu de lá quando aquilo ficou pronto. Sim. Porque esses engenheiros eram irmãos e já tinham trabalhado com o Zé Alberto, ele esteve na Arábia, teve também e eram muito amigos também. E convenceram-no a ele a ir para a Expo, ele já não tinha vontade nenhuma de ir para lá. E quando é que ele entra aqui para a Câmara? Como é que ele... Isso foi quando chegaram, quando chegámos, havia aquela história dos partidos e não sei o quê. Estava aqui, parecia que era uma notária, não era? Sim. Notária. E um conselho de administração. Sim, mas essa parece que foi substituir o Cunha, não é? E depois o José Alberto foi substituir ela. A eleição era como se fazia antigamente. Não havia eleições, mas era não sei como, eu também não assistia. Ele até estava doente quando isso aconteceu, estava de cama com febre e quando ele foi eleito, mas ainda se fez, eu lembro-me de ir à Ranhó e não sei o quê, fazer aquelas, como é que fazem? As cariações, aqueles discursos. Sim. Fazem isso. Sim. Pois, eu lembro-me, isso foi feito assim, mas eu francamente não tenho assim uma memória muito... Ele ainda está há quanto tempo na Câmara? Não, ele teve 1 ano e tal porque ele pediu admissão. Pois. Ele não quis continuar. Porque depois tinha também esses irmãos engenheiros que trabalhavam na Salmec, os dois, e que já conheciam o trabalho dele também, quer dizer, conheciam dele de conviver, saber como é que era, que também tinha ligações a Cabo Verde e não sei o quê. E ele, política não era com ele. Ele sentia-se muito desiludido com isto. Não quis continuar. Depois entrou o Jorge Oliveira. Exato. E depois a senhora abre o pronto a vestir. Já tinha pronto a vestir. Já tinha. Porquê essa decisão? Era aquele seu gosto e aquela sua ligação à costura? Não. Eu em Cabo Verde tinha uma loja muito bonita, que era aquelas chamadas tabacarias que havia em Lisboa. Era assim, perfumaria, artigos de beleza, aquela louça miniatura de Limoges, muito bonito, tudo quanto era bonito. Bordados da madeira, lindíssimos. Tudo importado daqui. Sim. Que vinha daqui. Sim. Mas recebia, por exemplo, a Burda, a Brigitte e a pessoa vinha diretamente da Alemanha para a minha loja. Não dava a volta a Portugal, vinha diretamente. Mas embora eu pagasse aqui a Eletrolibra. Comprava aqui os livros à Bertrand, eles mandavam para lá livros. Tinha a Chico, dos miúdos, vendia muitos brinquedos. Nessa altura estavam lá muitos portugueses, não estavam? Sim. Estavam lá. Era a tropa. Pois. A tropa estava lá, né? Desde o comandante, o almirante e aquela gente toda, era tudo português, né?
Mas eu tinha muitos clientes até que vinham da Guiné e não sei o quê, acho que depois diziam, lá na Guiné já se sabe o que é a Fênix, para ir às compras de presentes venham à Fênix. Tinha coisas muito giras, bijuteria, e a loja era muito bonita, nós é que mandámos fazer os móveis e assim, eram os escritórios e nós depois alugámos aquilo e fizemos a loja, eu adorava aquilo. E estava lá sozinha ou tinha alguma empregada? Tive sempre sozinha. Teve sempre sozinha? Às vezes os miúdos estavam lá, faziam-me companhia, assim, mas eu tinha sempre companhia, aquelas senhoras que não tinham nada para fazer, passavam por lá, faziam sempre compras e não sei o quê, e assim, toalhas bordadas lindíssimas da Madeira, né? Era aquilo bordadas à mão. Mas o engraçado depois foi que era o problema quando vim embora, tinha que despejar aquilo tudo. Tínhamos lá uma casa e tínhamos a loja, e tínhamos 2 carros. Um meu e o outro era da família, vamos cá. O Albert tinha os jipes do Estado, mas nós andávamos raramente nisso. E eu quando andava, porque a minha casa era assim num tipo de... fora um bocadinho da cidade. E então o carro fazia-me falta. Mas depois consegui. E pensei, eu vou lá para poder vou fazer uma loja assim, igual. Era isso que eu gostava imenso de ir. E quando chegámos, o banco estava aqui a fazer. Fonseca e Brunet. Aqui, depois a Fonseca e Brunet. Fonseca e Brunet era onde eu pus exatamente, pronto a vestir. Exatamente. E o banco estava aqui. Falámos com o Monteiro, na altura, que era o gerente, para comprar aquela casa ao lado, aquele prédio era do banco, que depois está agora um pronto a vestir também, não é? Exatamente. Aquela loja. E o Monteiro estava a ver se ainda não tinham feito preço nem nada disso, mas era aquela loja que a gente queria para fazer a sala, tabacaria, com livros, com essas coisas todas. Né? E brinquedos, e assim, a Major, tinha coisa. E um dia aquilo foi assaltado lá pela Segurança, não é Segurança Social, foi a Casa do Povo, não é? E eles não puderam fazer nada, né? Os primeiros andares foram para o Centro de Saúde. Para o Centro de Saúde e aquilo foi para a Casa do Povo. E um dia o Monteiro diz-nos assim, não pode ser, agora o que é que nós fazemos? Pois é, porque é que os senhores não vão falar ali com o Manuel Alenquer e alugar esta casa? Isto é... De onde saía ao banco. De onde saía ao banco. E assim fizemos. O Sr. Manuel, que era uma joia, um homem realmente muito sensível. O Sr. Manuel? Alenquer, sim. que é o pai da Conceição. Sim. Muito querido. Ele fez logo o preço e aquilo tudo e alugámos a casa. E então, depois começámos a pensar assim, então o João II tem ali aquela papelaria, isto não fica bem, nós éramos amigos dele, depois fazer aqui uma concorrência assim, nós não podíamos fazer um cubículo ali, se a casa era assim, tinha aquelas dimensões e aquelas montras enormes e assim, achámos que não era bonito ir fazer lá uma coisa assim, quando ele tinha aquele paz. Então a minha afilhada, que já era, pronto, já tinha assim uma visão maior do que se passava por cá, disse assim, madrinha, faça um pronto a vestir, agora usa-se muitas calças de ganga, isto e aquilo e aquilo outro. E estamos nos anos quê? 75, 76? Sim, 75. Sim, 75. E assim foi. Começámos então a pensar, porque tinha que ser, eu também gostava de roupa e tive realmente muita sorte, porque foi uma coisa que eu gostava muito também de fazer. Se bem que me tinha apaixonado pela loja de Cabo Verde, mas porque também não tinha lá dimensões nem onde comprar as roupas, nem nada disso, mas nunca pensei em pronto vestir lá e foi aquilo que na altura sugeriu. Mas aqui, pronto, a opinião da minha afilhada foi válida e correu bem. Então, mas foi um negócio que correu muito bem, foi positivo, não foi? Teve a casa aberta ainda há quanto tempo? A casa aberta que fechei por causa do café, por causa dos meus filhos. 12, 13 anos, não foi mais. Ainda? Sim, foi. Numa altura que... Mas eu depois estava já muito cansada. Depois eram os rapazes pequenos. O Jorge, o Bruno e assim, não gostavam de estar no pronto a vestir. Mas
fizesse um cafezinho, e aqui não havia também, não é? Pois. Pastelaria não havia nada. Mas O não. clube era o que é ainda hoje, pouco mais ou menos. O Nicola era um bar. O João José é o que é que não é agora, mas ainda se lembra como Sim, era. claro, perfeitamente. E então, não, uma pastelariazinha muito bem. Aquilo foi a menina dos meus olhos. Eu dedicava-me sempre muito às coisas que eu pensava fazer. E então aquilo também foi um sucesso muito grande. Pois foi. Foi muito bom. E depois é tal coisa, não se via tanto dinheiro, mas dava gozo, convivia-se com muita gente entrar e sair. O pronto a vestir correu mal depois porque eu não conseguia estar nos dois lados. E não arranjava uma pessoa realmente... Que fizesse o papel da... Sim, era preciso, eu gostava de ver as montras limpas, arrumadas, e as pessoas não faziam, e não sei o quê. E aquilo aborreceu-me até que, para ser uma coisa mais... Depois dava muito trabalho, porque era assim, eu ia todas as semanas buscar roupa. Escolher as coleções. Não era coleções, depois já havia lojas em que a gente escolhia, podia levar um daquilo, e dava muito trabalho, porque ninguém gosta de comprar roupas iguais umas às outras. E aquilo, muitas vezes, eu se trazia 2 ou 3 vestidos iguais, eu tinha que os guardar no armazém e depois ter o cuidado, porque eu tinha clientes de Torres Vedras, de Vila Franca, até de Lisboa, vinham aqui ao Fuso, vinham a Montra, numa segunda-feira estavam cá para comprar o vestido. Aconteceu algumas vezes, outras vezes iam bater à porta, porque diziam, ao domingo, eles ali diziam que eu morava ali, não sei o que, iam lá, se não se importasse para ir ver ali, eu ia. Pronto. E então, dava muito trabalho porque eu depois não vendia, era incapaz de estar a vender um fato igual a pessoas aqui da vila e assim. Como é que geria isso, por exemplo, na festa de agosto? Vendia muita roupa na altura da festa de agosto? Vendia, mas isso, na altura, os primeiros anos, na altura das coleções, era um bocadinho difícil. Mas eu também, mesmo nas coleções, eu conseguia gerir aquilo de maneira que se comprasse um padrão, não comprava da mesma cor, fazia aquilo... Pronto, havia ali haver ali umas diferenças. E depois tentava o mais possível, como comprava muito, escolhia os vestidos para estar cá fora, eram aqueles que se vendiam aqui, nunca eram iguais. E depois os que eram iguais estavam lá dentro, que iriam depois para outros lados, porque eu tinha clientes de outros lados. E era eu que estava ali, mas aquilo maçou muito e dava muito trabalho, como podem imaginar, não é? Que memórias é que tem? Como é que vivia a festa de agosto? Antes de casar, porque assim que casou, saiu da Ruda, não sei se depois tinham o hábito de cá vir nas festas. Sim. Nas festas não, quando estava em Cabo Verde não, mas claro. Quando estava em Vila Franca sim. Mas que memórias é que tem das festas de agosto? As festas eram engraçadas porque era, olha, primeiro pensava-se nas toaletes. Pois. Do dia 15 de agosto tinha que haver um vestidinho novo com sapatinho assim. E depois havia também um segundo vestido que se vestia no dia 16. Tinha que ser, não é? Para ir à corrida? Ou para ir ao baile? Sim, para vestir no dia 16. Não era para as Pamplonas, claro, isso não. Claro. Vestia-se todos os fatos. Então e o baile de fim de festa? E o baile de festa era o fato do dia 15, com toda a elegância. Pois. Tinha que ser. Eram os bailes muito bonitos. Onde é que se lembra que eram os bailes? Os bailes das festas? Sim. No mercado. Todos os que se lembra sempre, no mercado. Sempre. E sabe quando eu andei a trabalhar ali na igreja, nós, o grupo, para arranjar dinheiro para a igreja, tentámos reviver esse baile. E então, até com iscas com elas e tudo, pôr as mesas, como antigamente, fazer aquilo, e recomendar para os meninos irem bem vestidos, e assim, para não ir com aquelas coisas mal arranjadas, e as meninas também e tudo mais. E alguns foram, outros ficavam assim um bocadinho mais para dentro. Olha, mas depois, quando chegou a orquestra, eu assisti. Os homens da orquestra, da banda, ou que foram tocar, ai meu Deus, pareciam uns trafulhas, ou os homens estão mal vestidos. É que de antes aquelas... Até as orquestras, eles tinham essa preocupação de ir bem arranjado. Ai, com uma fralda abaixo, fralda acima, muito... Agora, eu disse, olha, com uma coisa destas ali, deixa lá entrar toda a gente, não vale a pena. A gente desistimos. Eu desisti.
Eu queria fazer, até fui para lá ajudar a fazer lá no buffet e tudo. E não sei. Que dia gostavam mais do dia nas festas de agosto? Qual era o dia que gostavam mais? Quer dizer, eu acho que assim, eu sou do tempo em que as festas dividiam-se em duas fases, as profanas e as religiosas. Portanto, as religiosas era até o dia 15. Não havia mais nada, senão as novenas, e depois no dia 15, de manhã acordávamos com a banda a tocar nas ruas, que aquilo era uma coisa que sabia mesmo a festa muito bom, não é? E depois a procissão, e aquilo, depois havia no baile, no adro, o concerto, porque não havia baile, no adro não se dançava, mas no tempo do Padre Zé Lopes também, e mais tarde o Padre Barro. Não se dançava, era só as quermesses, aquilo tudo assim, trabalhava-se tudo com muita vontade de ter, havia a comissão de festas, não é a Câmara que coisa, as pessoas todas contribuíam, pois tinha que ser. Depois havia, no dia 16, lá vinha a banda outra vez acordar as pessoas, não é? Cedo. Ai, mas eu lembro-me daquela magia que era aquela música de festa, não é? Aquelas bandas ainda do Ateneu Vila Franquense, outros que vinham do Norte e não sei o quê. Era muito bonita as bandas. Depois lá havia as touradas e coisa, isso a partir do dia 16, não é? E depois os arraiais, não havia assim mais nada de especial, agora não, agora há muita coisa, não. E depois o baile fim de festa. E depois no dia 18 era aquela magia do baile fim de festa. Toda a gente se tentava arranjar o melhor possível. Sim, toda a gente. Eu recordo-me que... E era transversal, não era? Sim, vinha gente do Sobral, por exemplo, estas senhoras do Morgado, vinham visitas de Lisboa, havia aquela parte das mesas para as pessoas que queriam ficar nas mesas e assim. E era um baile muito bonito. Muito bonito. Recebiam também amigos e visitas de fora nessa altura da festa? Sim. Recebiam? Sim. E havia alguma tradição lá em casa? O que é que faziam, por exemplo, de comida na festa? Havia alguma tradição? A tradição quase sempre era a galinha e coelho, porque a gente não é como agora, que o frango é come-se todos os dias, não é? Nessa altura, essas galinhas, os coelhos e essas coisas comiam-se era mais na altura das festas. No outro dia era carne de vaca, carne de porco e pronto, iscas e outras coisas, e peixe, bacalhau. Faziam então, sobretudo que no dia 15? E o arroz doce, e umas tortas, uns bolos assim, pronto. Aí eram os bolos caseiros, aqueles, chamavam os bolos de casamento. Também tinham na altura da festa. Sim, fazia-se para ter em casa essas coisas. Tirando a festa de agosto, que outras festas ou que outros eventos públicos se lembra lembra-se da Feira de Santo António? A Feira de Santo António também era. Chegavam a estar aqui circos, 2 carrosséis, o Poço da Morte, aquelas barracas de. Como é que se chama aquilo? Cantilharia, não é? Uma barraca muito grande que era do Sr. Santos, que este Armando Quintino, que naturalmente ainda se lembra dele, andou anos com essa família nas feiras. Acompanhou-os durante anos com eles. Eles gostaram dele aqui a trabalhar. Essa feira também trazia muita gente de fora, não trazia? E depois havia uma parte toda que era só louças de barro. Era. E para nós, por exemplo, eu lembro-me, pequenina, andar lá, a minha mãe a comprar uns fogareizinhos e os tachinhos e aquilo tudo, que isso deixou de existir, acho eu, não sei. Agora já nem faz sentido. A vida está tão diferente. Que memórias é que tem de Arruda, enquanto criança, enquanto jovem, até sair para casar? Se quisesse definir ou caracterizar a Arruda dessa altura, como é que o faria? Quer dizer, a Arruda nessa altura era realmente, sei lá, uma aldeia praticamente. As ruas, ainda me lembro desta rua direita aqui para cima, ser assim, como é que se chama? Terra batida. Não, terra batida não, aquele marredano, aquela areia, aquela coisa assim. Sim. Já a Corujeira e assim, tinha também uma rua assim, a Rua da Corujeira era assim, mas já havia os becos que são agora que ainda está com... Com pedrados, empedrados. Pois, com pedra.
Havia os rios onde as pessoas iam lavar roupa. A minha mãe morava mesmo ali assim ao pé do rio, era só descer o bequezinho e eu adorava ir também para lá. As pessoas iam lavar a roupa ao rio. Pronto, e depois havia as pessoas ainda de barrete e aquilo tudo, as mulheres de saias compridas. E ainda tem essa memória, ainda se lembra de ver as pessoas assim? Tenho. E depois aqui assim no lar da Câmara havia aqui ajuntamento quase todos os dias, que era para serem contratados para ir para o campo trabalhar. Aqui em frente à Câmara, sim. Em frente ao chafariz, era aqui? E aqui o chafariz eram os bois que vinham aqui beber água. De manhã e à noite estavam aqui bois a beber água, andavam, pronto, quem tinha bois vinha aqui para... Isso era comum ver-se durante o dia, durante a semana, com regularidade? Sim. E outros animais também, se calhar? Não, era mais os bois. Mais os bois. Assim, vinham aqui beber água ao chafariz. Ao chafariz. Para além das pessoas que se vinham abastecer, com certeza. Sim. Pois andava sempre pessoas com bilhas, aquelas bilhas de barro, a levar. E nós, quando tínhamos falta de água em casa, também tínhamos que vir aqui à fonte buscar água. Só havia água aqui. Havia muita falta, às vezes, pronto, as torneiras não deitavam água. Tirando esses bailes que há bocado falou, no Grêmio, assim, por exemplo, com as meninas da sua idade, quando eram assim já adolescentezinhas, vocês tinham o hábito de se encontrar ou de sair? Sim. O que é que faziam? Arranjávamos o grupo, era assim, juntávamos e íamos passear para o jardim, dar uma volta, só nós, não podia haver rapazes no grupo. Nem pensar, só as meninas. Íamos assim a passear por aí, só, mais nada. No domingo de Páscoa, vestia uma roupinha do domingo de Páscoa, encontrávamos, íamos até ao jardim, ou sei lá, nem havia campo da bola nessa altura, depois quando havia o campo da bola, íamos ver os jogos da bola também, quando começou a haver o grupo de jogadores de futebol, sim. Íamos ao futebol, quando havia futebol a gente estava lá também todos. Faziam as compras cá em Arruda ou iam comprar algumas coisas fora? Não, quando era assim, os tecidos para fazer vestidos e assim, ia à Vila Franca. E a Lisboa às vezes também. Sim. Mas lembra-se assim do comércio que existia cá nessa altura? Sim. Quando era menina, que memórias é que tem do comércio? Que lojas é que se lembra? Lojas que eu me lembro, olha, aqui a Natividade, que era a senhora Helena, que era onde ela teve a trabalhar e depois ficou com a loja, o Lino, que já tinha eletrodomésticos também, as primeiras serviços. Essas lojas tinham um bocadinho de tudo. Sim, tudo. Mercearia também? Mercearia, tecidos, tudo. Tecidos, tudo. Piugos e chapéus e barretos, se fosse preciso, isso tudo. Tinha depois, o Sr. Matos, que mais tarde foi para o Sr. Isaías, o Sr. Isaías foi para os Choques, depois é que passou para o Sr. Isaías, que era uma loja também, que sabe onde é que está, que era o Sr. Matos, que também era uma loja assim, uma parte tinha as confecções, não, as peças de pano, botões, etc. Porque roupa feita não se vendia nessa altura, pois não havia. Era essa. Cá em Arruda não havia. Não havia. Havia o Sr. Elias, que é onde o prédio da Dona Mimi, que foi agora a coisa, ali o resto chão era do Sr. Elias, que era já uma loja grande, também de um lado era só mercearia, o senhor ainda andava, aliás o Lino também, e o João II, que foi empregado no Lino, também andava com aquelas batas mesmo, e a senhora estava sempre com essas batas, eu achava graça, não é? E a senhora estava do outro lado a vender os tecidos, e os botões, e as fitas, e essas coisas, as rendinhas e tudo. Deixa-me ver mais o que eu me lembro das lojas. Essa, depois uma loja muito interessante que é hoje do Coelho, não é? Aquilo dos eletrodomésticos, em frente da Carmo. Sim. Era muito engraçada. Aquela loja também era maior, parece. E depois tinha um balcão assim até à porta, dava a volta. Não era bem até à porta, mas dava a volta. E o Sr. Fonseca era um senhor que já não era novo, que eu lembro-me bem, era pequenita, mas eu lembro que não era, também lá andava com o seu guarda-pó, como chamavam, e era uma drogaria. Que engraçado. E era uma drogaria. Não foi essa loja que mais tarde foi a loja do Zé Vitorino, dos eletrodomésticos? Sim, pois, sim. Exatamente. Mas do Zé Vitorino já, o balcão era o mesmo. Tenho a impressão que o balcão no tempo do Zé Vitorino está a se manter. E aquele senhor era muito interessante.
E era assim, até ele tinha fama de ser assim, olha, eu sabia como o Fonseca, ele queria atender toda a gente e toda a gente ficasse bem. Então começava aqui, o senhor quer colorido, para estar aqui, agora quer uma coisa, e acabava por ter todos só à espera que ele acabasse de enviar. Eu recordo-me uma vez, interessante, um senhor, ele ia para dar um troco ao senhor. Um senhor que estava lá a comprar não sei o quê. E lembro-me dele dizer assim, o senhor dizer assim, deixa estar que depois fica para outra vez. Não fica nada para outra vez. O senhor fique sabendo que meio tostão completa 1000 escudos. E o senhor, se não tiver meio tostão lá, não tem os 1000 escudos. Portanto, vai levar o troco. Ficou-me na memória isto de uma maneira que eu ainda hoje, quando ouço dizer que as pessoas, quando começou a coisa do euro, que nem queriam o dinheiro pequeno e não sei o quê, o preto e deitavam fora, assim, falta cá o Fonseca. Mas é verdade. Pois. Mas é verdade. A gente não, se não tiver o dinheiro todo à conta, não está lá. É verdade. A nota principal. É verdade. É verdade. Depois lembro-me também de... Espera lá. Havia o Biqueirada, que eu não sei como é que... Agora, neste momento, parece que já não está aqui ninguém. Que também era uma loja... ali assim a seguir à Vitorina. Aqui naquele prédio havia as meninas Lucas, as tias do Luís Lucas, o avô, que era um senhor todo de bigode, assim, todo muito bem. Essas meninas, que eram as filhas, que eram assim umas solteironas lá postas na janela lá em cima, a casa não era nada o que está agora, claro, era uma casa antiga, elas davam aulas também a criancinhas que não tinham a idade ainda de ir para a escola, e eu andei lá. E cá, no Ferreiro são, portanto... Então elas são primas do Luís Lucas. Eram tias. Tias do Luís Lucas, Porque o Luís Lucas era as 3 tias e tinha mais 2 tios, que era um Armando, que era o pai daqui do Vítor Matos. Sim. E era o Zeca, que não chegou a casar, que era o mais novo, e era o António Lucas, que era o pai do Luís Lucas. E a mãe, e das irmãs, só a mais velha é que casou, apaixonou-se por um barbeiro que estava ali naquela barbearia cá ao lado. E então fugiu com o barbeiro. Mas eu andei lá na escola. E então lembro-me também aqueles, o Zé Vieira e o João Vieira, que são mais ou menos da minha idade, também lá andavam. E então a gente tinha um cuidado para subir as escadas, porque os luzes de grau estavam todos velhos, eram chossos e com buracos e não sei o quê, a gente tinha que trepar lá para cima. Mas eu achava uma graça que esses senhores, que eram os meninos na altura, os meninos, usava-se umas meias de cordão com umas fitas nastro brancas a segurar ao colete, que se usava o colete, mas era um colete interior. Ai, que engraçado. Que engraçado. Era tão giro que eu tinha os meninos lá da Quinta. Da Quinta da Marinheira. Mas todos no inverno era assim, com aquelas botas grossas, com brochas, aquilo tinha pregos fortes lá de baixo, e vinha com aquelas meias e assim, com as fitas agarradas cá acima, senão deixavam cair as meias, não é? Que engraçado. Não se usava calças compridas nos meninos. Pois, eram calções. E depois usavam aquelas meias. Ai, que assim. engraçado. Que engraçado. Há algum episódio que tenha acontecido em Arruda, que assim, mais grave, que tenha memória, alguma coisa que a tenha marcado pela negativa nessa altura de infância, juventude? As cheias de 67 não estava cá, pois não? Não estava. Não. Estava cá, foi do tremor de terra. Do tremor de terra. Foi horrível. Nessa altura, foi horrível, quer dizer que demorou muito. Foi no ano a seguir? Em 68? Não foi? 60, 69. 69. Não, espera. Foi no ano que o Bruno nasceu. Eu estava grávida do Bruno. Eu acho que foi a seguir, às 6 de 67, no ano 69. A seguir. Sim. Pois. Foi. Aquilo foi uma coisa. E depois no dia seguinte veio tudo para a Arruda porque tinham dito que o tremor de terra ia aparecer outra vez. Foi boato falso. Claro. Mas veio tudo para a Arruda. Claro. Mas tirando o tremor de terra, tem alguma memória de alguma coisa que a tenha marcado? Mas é engraçado que eu tenho memória é que havia muitos tremores de terra
nessa altura, quando eu era pequena. Estamos numa linha, numa faixa sísmica. Que depois deixou de haver. Pois. Deve haver aqui alguma Está-nos coisa. a reservar algo. Eu este tempo assim não gosto nada. Pois. Eu lembro-me dessa vez, porque eu lembro-me que eu era pequena, o meu pai caçava com um furão. E no resto do chão é que ele tinha a caixa com o furão. A minha mãe tinha um pavor do bicho, não era capaz de ir tratar do bicho nem nada. E dava-me sempre todos os dias uma tigelinha de leite para eu ir lá pôr no furão. E era noite, e a minha mãe dizia, olha, vai pôr o leite ao furão. E eu desci a escada, estava lá nessa casa do Jorge, que estava lá o Jorge. E nós tínhamos um cão que costumava estar no corredor. E quando cheguei cá abaixo, o cão às vezes coçava-se no corredor e fazia assim. Eu começo a ouvir aquilo e pensei que era o cão. E estava a abrir a caixa do furão para pôr o leite. Mas nisto a minha mãe começa aos gritos, vai para a rua, que é um tremor de terra e não sei o que. Eu vou, fecho a caixa do bicho e venho com o leite para fora. Estava tudo na rua num pavor. Ai, o tremor de terra, não sei o que. Aquilo foi assim um bocadinho... Abanou com força. Eu vi, bem, já não é preciso o leite para uma Pensei que aquilo era o fim do mundo. Pronto, já. Mas não estava nada assustada. Eu disse, mas não é preciso mais nada. Já não vai precisar de beber o leite. E ali a Cojeira era muito gira, brincámos ali na rua. Sempre ali na rua. E anos depois, quando passei lá, que admirava que eu fiquei, que nós brincávamos numas rochas enormes que ainda pertenciam ao castelo e assim, ali na Cojeira, e eram umas rochas enormes para nós, não é? Subíamos aquilo com dificuldade. Anos depois, quando lá passei, eu assim, mas isto é tão pequeno também. Pois é, a senhora tinha crescido e a rocha não. É verdade. É a nossa noção de a relatividade. Brincávamos ali às casinhas. Com quem é que brincava nessa altura? Claro. Que eram os seus amigos? Agora vou dizer, era, não sei se conhece, a mãe deste rapaz, que é o Martim. Como é que ele se chama? É o casado com a Conceição. Deixa-me ver se eu consigo dizer-lhe. Não sabe aquela Conceição que é aquela paz, que é prima da Mafalda que está no hospital. Está doente agora. A Conceição, que é prima... sim, sim, que é cunhada da Ana Maria da Caixa Agrícola, não é? Que é casada com é irmã do pai da Mafalda. Pois. Então, é tia da Mafalda. Pois é. Que é casada com o Jorge Hipólito. É o Jorge. O Jorge Hipólito. A mãe dele. A mãe dele, sim, era ali exatamente. Era também uma Ercília, que ainda está no lar, que também era uma pessoa que chegou a estar também foi minha mulher há dias e trabalhava ali na casa da Lourdes Cunha. E que chegou a trabalhar, viveu na Fresca. Sim. Era essa, que era mais. Esta, a Maria, que já era mais velha, mas moravam lá também na Cojeira, que era aquela irmã do Ilidoro. Sim. Era ali. Não tínhamos assim muito mais do que isso, porque era só as meninas, os rapazes não brincavam connosco, não era? Os rapazes jogavam a bola no adro da igreja. Também. E lá na Cojeira também, não é? Também. Não, mas nós, depois eu lembro-me da Dona Sara Lisboa, estava sempre à janela para ver as nossas brincadeiras ali na rua. Claro. É. Depois a Dona Sara depois é que me contava que a Dona Sara dizia assim, a Leonete tem que sempre estar a organizar tudo. Não sei lá o que ela faz. Pode ser empregada da casa porque era coisa, mas se for para o tipo de senhora também vai mandar e não sei o quê, que as outras iam fazendo, então faziam bem, eu dizia que não era assim. Mas era a forma como vocês se entretinham. Pois, mas depois eu lembro-me de ir muito para a feira de Vila Franca e assim com os meus avós paternos, que eu tive muitos mimos dele, muitos. O meu avô brincava comigo. Fazia nos fogareirozinhos pequeninos, fazia lume para eu cozer massinhas lá dentro e tudo. Faziam baloços, era realmente... Esses avós moravam no Barreiro? Não, os meus avós nunca moraram no Barreiro, tinham lá a casa, mas não eram esses avós, era dos meus outros avós, dos pais do meu pai. Sim.
O meu pai era filho único, eu era a neta única, e aquilo eram os meus avós que não tinham outro lume senão a de lenha, e de noite eu ficava lá com eles, porque eles queriam muito que eu ficasse, e eu gostava muito. Eu de noite tinha sede e eles iam acender o lume para me aquecer água, porque eu ficava cheia de sede mesmo. Porque a menina não podia beber água fria. Esses avós faziam o quê? Tinham terrenos, trabalhavam no campo? Era. E onde é que era essa casa? Onde é que era essa casa? Não sei se sabe daquela casa que era do Bruno, no terreiro. Ah, sim. Era de lá que ia para lá com os avós. Sim, era ali. Os meus avós moravam ali, esse e os outros moravam cá na Cruzeira. Exatamente. E eu andava sempre ali. Portanto, andava nos e noutros. Andava sempre por ali. Mas quem tinha mais paciência para mim era, sendo bem, a minha avó, a mãe da minha mãe, era uma pessoa extraordinária também. Mas claro que a mãe teve irmãos? A minha mãe eles eram 6. A minha avó teve 9 filhos, mas 3 morreram pequeninos. Portanto, o que eu conheço, ainda tenho 2, o que é o pai do António Luís, não sei se lembra do António Luís, lá da Cruzeira, não sei. Mas deve... E algumas das outras tias eram as tais que falava que estavam em Lisboa. É, uma tia mais velha, porque a outra morreu ainda nova, de 40 e poucos anos. Era mais velha, 6 anos do que eu. Eu nunca tive falta de irmãos, porque tinha os meus tios. E este tio, que é o pai da Gina, sim, está doente, tem mais de 2 anos do que eu. Pois porque tinha tios quase da mesma idade. Eu criava sempre ali junto com eles, sempre. Gostávamos todos muito uns dos outros. Andava sempre lá. Eu acho que à noite era o tempo que eu tinha para depois ir até a casa dos meus avós, e estavam lá os meus tios, as minhas tias, assim, a minha tia, a minha avó, e depois dizia assim o meu tio América, daqui a pouco está aí assim, quando eu já começava, já tinha namoro, daqui a pouco está aí o cantor. E então o Zé Alberto assobiava lá, vinha eu a correr. Ele estava em Vila Franca, vinha, quase todos os dias vinha cá de bicicleta. Ver a namorada. Claro, namorar. Verdade. Se lhe pedisse para me falar daquilo que tem, das suas memórias mais felizes, o que é que me falava? Está tudo associado ao meu marido. Eu fui feliz na infância porque tive... Pronto, meus avós eram muito bons para mim e tudo o que fazia. Calculo que eram capazes, eu por exemplo, sempre fui assim, desde criança. A minha mãe tinha um vestido, mas eu não tinha, fazia-me um vestido, ou mandava fazer, ela não fazia. Depois faltavam umas meias a condizer com o vestido que eu achava que tinha que ser. E os meus avós iam comigo à Alhandra a comprar, se é que não havia. Aconteceu. Eu tive sempre, os médicos diziam que eu tinha a pele muito branca e os olhos sentam-se muito disso, que as pessoas que têm a pele muito branca à vista ficam bem. Eu andava sempre assim um bocado de coisa. E então os meus avós compravam-me sempre óculos de todas as cores que eu queria. Óculos de sol? Óculos de sol. Pois. Que na altura não era muito vulgar. Não. As meninas usavam. Mas fartei-me passar cedo, quando ia às feiras, andavam lá as pessoas com bilhas de água para vender com uma canequinha. Alguma vez eles não davam água daquela, nem pensar. Toda a gente a beber da mesma caneca, a menina não podia beber. Depois tinha que andar à procura de uma fonte. Não havia água e garrafada. Claro que sim. Mandava as pessoas com... Isto são memórias que eu tenho. E de barco, por exemplo, na feira de Vila Franca, metíamos num barco para ir para Alzira fazer o piquenique. Levávamos o cesto, de manhã levava o cesto do almoço, com aquelas coisas que íamos comer lá para Alzira, para o outro lado do rio. Era uma vida tão diferente, mas tínhamos tempo para tudo, não é como agora. Pois. Sentia que as pessoas que conviviam mais? Sem dúvida. Sentia que... As vizinhas, por exemplo, no inverno havia uma resta de sol ali na Cruzeira, vinha tudo para o sol. Eu não ia, porque não gostava. Não gostava daquilo, do sol e daquela... Ainda hoje não gosto muito. Vou à praia, estou no sol e assim. Mas do género de ficar no soalheiro, como se diz, a fazer coisas e assim, não é comigo. Mas nunca fui. Mas lembro-me que era assim, que a vizinhança...
e a vizinha tem um bocadinho de salsa para me emprestar, ou uma para dar, outro um bocadinho de sal, era outra vida muito diferente. Agora as pessoas quase nem se falam. É verdade. Não há tempo. Não é? As suas memórias mais tristes? Quer dizer, do que eu sofri, se eu lhe disser, do que eu sofri de mais triste, foi, além da morte da minha tia, que foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. A tia que vivia em Lisboa? Não, a tia que foi aqui, era essa que tinha mais 6 anos do que eu. Era uma querida. Ela nunca chegou a casar e gostava muito de nós. E nós dela. Era muito querida, muito querida, muito querida. Gostou-me muito da morte dela, que ainda hoje, já se passaram tantos anos, mas eu tenho saudades ainda hoje. Como é que se chamava a tia? Maria Bebiana. Bebiana? A minha avó também era Bebiana. Era? A mãe. A minha era tia, irmã da mãe? A irmã da minha mãe é mais nova. A seguir era o Américo, que é o pai da Gina. Essa foi a partida do meu marido para Cabo Verde. Foi uma tristeza que eu andei, sei lá, doente. E depois a doença dele, as doenças dele. Mas isso parece que está tudo ultrapassado com as partes positivas que nós tivemos toda a vida. Teve um casamento muito feliz. Muito, muito, muito. Eu nunca ouvi o meu marido dizer-me uma palavra mais alta, zangar-se comigo, nem com os filhos, nem nada. Era uma pessoa que eu acho que às vezes até penso agora, assim, já não era deste mundo. Nunca me lembro. Nunca, nunca. Até ele ir embora, às vezes é assim, tens hoje uma blusa muito bonita. Por exemplo, digo assim, já viste essa blusa muita vez? Não sei, mas parece que estás sempre mais bonita cada vez que vestes. E assim, pois, mas eu perguntava-lhe muito, gostas muito de mim? E ele dizia, tu não sabes que eu gosto muito. Sempre. Eu nunca pensei na idade. Eu falava com o meu marido como se tivéssemos os 20 anos, está a ver? Foi de facto, e ele comigo. Eu às vezes penso, será que eu às vezes não dei a atenção que devia aos meus filhos, porque estava tão... Eu não passava com... tivemos algum tempo separados, não é? Porque devido ao trabalho e coisa, mas era... Eu acho que quando ele foi para Cabo Verde, eu chegava a receber 6, 7 cartas num dia. Dele. Ele escrevia todos os dias para mim, sempre. O Pedro, que ainda hoje, o carteiro, que ainda hoje é vivo, e assim, lá venho eu com um monte das cartas, depois eu passava ali, até receber as outras, estava a ler aquilo todos os dias, adormecia com as cartas a ler. Eu tive, isso não se pode dizer que era infelicidade, era saudade, não é? Claro que sim. Mas as alegrias foram sempre muito mais. Ele não foi era feliz. Capaz, foi feliz? Muito feliz, muito feliz. Eu acho que Deus deu uma felicidade tão grande por encontrar a pessoa certa na minha vida, e ele naturalmente também, porque nem um nem outro alguma vez pensámos em separar-nos, não é? Foram casados quanto tempo? 60... Espera, eu casei em 55. Não se passa a conta, 62 parece, não é? E ele morreu em... Ele morreu em 16. 2016. 55, 16, 45, 70, 61. 61 anos. Foi 61. Depois foi no ano que fizemos 62, dia 7. Sim, 62. Pois. Mas claro, tivemos depois aquele ano de namoro, 63, faz de conta, não é? E aquilo estava sempre, mas estava, eu apesar de ter namorado outra pessoa que, quer dizer, eu não sei como é que eram os namoros nessa altura. O namoro que eu tive com o primeiro porque eu estava sempre pé atrás, porque havia um passado dele que eu não tinha
Muita confiança. Confiança. E portanto, e nessa altura a gente cumprimentava-se com o aperto de mão. Eu ia lhe perguntar isso. Os namoros, quando já é com o seu marido, com o seu namorado que vem a ser marido, vocês namoravam onde e como? Bom, esse com o meu namorado, o meu marido, já foi assim, quer dizer, é tal coisa. Eu namorei naturalmente porque calhou, fiz os 18 anos e fui namorar, mas não devia gostar da maneira como depois gostei do meu marido. Porque nós namorávamos também ao portão, íamos para o baile, dançávamos, mas era um falar, assim, como já passou bem assim. Quando foi com o meu marido, já era diferente, já havia os toques, logo nos primeiros tempos, logo nos primeiros dias, ouviu? E aquilo fazia-nos felizes. E lembro-me que tinha para aí 15 dias de namorado, namorávamos todos os dias, ao contrário do outro que era só de tempos a tempos, não é? Não podia ser todos os dias. Mas ele não, ele fazia os possíveis para estar sempre, porque já tinha perdido muito tempo, não é? E então, ao fim de 15 dias, já nos beijávamos e tudo. Que engraçado. É. Foi. E só estávamos bem, era juntos, realmente. Por isso é que eu digo, e foi assim sempre. Sempre. Era uma coisa... Claro, tinha alturas que me zangava, eu era muito refilona. Não se nota nada. E às vezes refilava. E ele depois dizia, às vezes estávamos zangados, mas não éramos capazes de estar muito tempo. Zangados assim, do género não falar e ficar calados. Assim, ficar calados e não estávamos a disparatar nem nada, nem a chamar nomes, nem coisa nenhuma dessas, nunca, na vida. Mas éramos assim. Pois não fizeste, não sei o quê, não. Está bem. Estiveste aonde? Éramos os dois muito ciumentos. Eram um do outro. Ele disfarçava muito bem, eu não disfarçava tanto. Éramos ciumentos, E ele às vezes íamos assim, tens cada um, mas mesmo Palermo, não sei o quê. Achas? Ele só dizia isso, achas que alguma vez eu ia trocar ou não sei o quê. Está a ver aquelas coisas que se dizem naturalmente também para nos convencer. Mas para mim, sabia-me bem ouvir. Claro que sim, claro que sim. Tem alguma curiosidade da vida, alguma coisa engraçada que lhe tenha acontecido, que se recorde, que gostasse de partilhar connosco? Alguma coisa, na altura que esteve em Cabo Verde, ou aqui em Arruda, ou já agora, depois dos seus filhos serem crescidos, assim, alguma curiosidade, alguma coisa engraçada que se lembre, que queira partilhar connosco? Não, quer dizer, agora também não me recordo, mas eu recordo-me, por exemplo, saíamos muito com os miúdos, quando eles eram mais pequenos, não é? Saíamos muito. E depois era onde íamos passear, então era uma orquestra sempre dentro do carro. Toda a gente cantava. Os 5? Mais o pai? Dizer, menos o Paulo. O Paulo não cantava? O Paulo acho que não sabe cantar, porque eu nunca ouvi cantar. Menos o Paulo. Mas os outros todos. A Chica canta muito bem. O Zé também tem boa voz. Ele chegou a estar a estudar em Benavente. E aquilo lá era tudo filhos de lavradores e assim, Cavalo Branco e outras coisas assim, daqueles fados. Tradicionais. E tradicionais, ele aprendeu aquilo tudo, sabia muito bem cantar. Quando chegou a Cabo Verde, cantava aquelas coisas também como é que se chama, do Tordo. Do Fernando Tordo. Naquela altura que havia o Festival das Canções e assim, ele cantava também muito. E depois no carro, cada um cantava. Com os pequeninos cantava-se as coisas infantis e não sei o quê. E depois com os pequeninos, que eles nunca tiveram muita diferença entre eles, porque eles são mais ou menos seguidos, não é? Filha, eu estou a falar dos pequeninos porque eu tive duas fases. Tinha o Zé e o Paulo. E depois os pequeninos, os três. Pois. Porque o Zé tem uma diferença de 5 anos do Paulo. Sim. E o Paulo tem uma diferença de 5 anos do Jorge. Sim, portanto o Zé já tem 10 anos de diferença do Jorge. Exato. Pois. E depois o Jorge e a Chica e o Bruno não chegam a 2 anos, é 1 ano e pouco. Entre eles os três. Sim.
Mas as Chicas já têm para o Zé uma diferença de 14, 14 anos. 14, está a ver? Portanto, e o Paulo tinha nessa altura 14, o Paulo tinha 9 ou 10. 9, 10, sim. Pois, já eram crescidos, já não era a mesma coisa. Pois. Por isso eu digo, os pequeninos, refiro-me sempre aos 3. Vocês tiveram que ter sempre um carro muito grande. Com esses rapazes todos. Filha, mas nesse tempo não era preciso tanto. As Chicas chegou a andar no porta-chapéu. Pois, exato. Pois. É ali. E depois se ia a Deus e os automobilistas faziam uma graça, a boneca que andava ali no vidro. Sim, porque ela era uma boneca. Hoje não podia ser. Nós chegámos num Mini, que estávamos à espera do nosso carro e o meu filhado tinha um Mini e emprestou-nos o carro para a gente. E um dia fomos para a Feira Popular, todos, mais a Maria. Portanto, tudo. Claro que hoje não podíamos fazer isso, faltava cadeiras. Claro que sim, claro que sim. Quando chegámos, em 75, tudo para a Feira Popular dentro do carro, família toda, inclusive a Maria, está a ver? Claro. Éramos 8. O pai e a mãe à frente e eles 5, mais a Maria atrás. Tudo atrás. E às vezes a Chica ia comigo. À frente, então, sentada no colo. Eu, por exemplo, lembro-me de andar a conduzir e bem, quando estava grávida do Bruno, pôr aqui um pano para o volante não me sujar a roupa. E depois aqui ao meu lado uma cadeirinha, ou iam os dois mais, o Jorge, o Bruno era o Jorge, e ali acima não era com cadeira nenhuma, era ali. Pronto. E depois eu habituei-me de tal maneira a conduzir que quando tinha que travar fazia assim. Pois. E qualquer pessoa que fosse ao meu lado e que eu travasse... fazia o mesmo que já era instintivo. O meu braço à frente do peito. Já era instintivo. Verdade. E depois, claro, eles andavam, os 3 andavam quase sempre atrás, porque andavam sempre comigo. Eu tinha um carro, um Cabo Verde, que era um Fiat Sport. Adorava aquele carro. Andava aqui. E era de 2 lugares. Atrás tinha uma coisinha pequena, mas eles cabiam lá todos, os 3. E então eu andava sempre com eles lá atrás. Pronto, chegava sempre. E lá estava a cantoria, eles cantavam todos, andavam sempre a cantar coisas novas que aprendiam na escola, ou coisa uns com os outros e assim. Portanto, sempre que iam para algum lado, era uma animação, não precisavam de pôr cassetes. Não. O pai cantava, a mãe também, eu gosto muito de cantar também. E eles também, tinham sempre cantigas fazíamos uma orquestra mesmo. Agora cantas tu, o pai às vezes, olha, isso não está bem, faz assim, porque o meu marido cantava também muito bem. E ele até pensou em ser cantor. Um dia pensou que adorava o Tomás Alcaide e não sei o quê, cantor mesmo. Mas eu, Deus me livre, se eu deixava ir cantar, pois juntava-se lá com aquela gente toda, não. Eu estava a brincar, porque ele nunca quis, esse é o contrário, senão eu teria que o deixar, não era? Mas eu não gostava nada que ele fosse. Tinha ciúmes depois que ele andasse para lá. Minha querida, foi um gosto enorme ter partilhado connosco estas suas... Tenho que deitar muita coisa fora com experiências e foi maravilhoso. Muito obrigada. Foi um gosto muito grande. Olha, eu esqueci-me que estava aqui para o que era. E tive a contar da minha vida. A intenção era essa mesmo. Enfim, foi muito bom. E nunca pensei cá estar tanto tempo depois dele. Isso é que eu posso garantir. Mas ele tem-me ajudado tanto. Ele está a ajudar. Estou convencida disso. Eu também. Eu estou convencida que ele está sempre a ajudar-nos. Só pode ser. Com a doença que eu tenho, isto não anda para a frente. Para trás também não pode andar, mas também não anda para a frente. E de qualquer maneira, esta paz que às vezes me vem, que eu às vezes, não é sempre, que às vezes custa muito, não é? Também tem alturas em que vai um bocadinho, mas a maior parte das vezes eu acho que ele está a vigiar. Continua a ter o papel dele de pai de família e de bom marido.
É, foi realmente. Acho que Deus deu-me o melhor que havia. E mesmo problemas que eu possa ter com os meus filhos e assim, acho que compensa tudo do pai e do marido que ele foi.